Bem-vindo a mais uma aula de notícia, né? Aula de notícia sempre para direcionar você para a aula de gramática. Lembre que essas aulas são tiradas do breakingnewsenglish.com. Tá aqui o endereço no finalzinho. Caso você queira ouvir o texto inteiro, só ler o texto, fazer outras atividades, mas é de lá que a gente tira, sempre com o intuito de jogar você para as aulas de gramática, caso você tenha dúvida. Legal? Então essa aula é de 2013, mas também achei bem interessante. Título dela: Pass Thoughts to Replace Passwords. Então seria como se fosse, na palavra password no inglês é palavra passe, que é senha, que você conhece. E então na verdade ele está dizendo o quê? Pensamentos passe para substituírem, né? Para substituírem palavras passes. Então assim, e essa ideia, sempre que você tem o to no inglês, ele é uma coisa futura, né? O to replace que está aqui é o verbo, é a forma verbal do verbo, assim, a forma verbal infinitiva, que é o to infinitive, e geralmente isso sempre trata de futuro. Então, assim, a ideia é que isso está para acontecer, não que seja agora, no momento ou logo, mas, ó, isso aqui é algo a acontecer, isso aqui é algo que vai acontecer. Legal? Então vamos focalizar aqui nesse primeiro parágrafo. Researchers from the University of California, Berkeley's School of Information have come up with an ingenious device that might one day soon replace the need for passwords. Então eu li essa frase zona inteira aqui agora, deixa eu selecionar ela. Researchers from the University of California, Berkeley's School of Information have come up with. Esse have come up, eles apareceram. Então, olha só, pesquisadores da Universidade da Califórnia, Escola de Informação de Berkeley, eles apareceram com um dispositivo engenhoso, vamos chamar assim, ou até genial, esse ingenious aqui, genial, que pode um dia em breve, substituir a necessidade de senhas, de palavras passe, as senhas como a gente conhece hoje, que é palavra ou conjunto de números em si. Então, olha só, a primeira coisa que eu grifei aqui foi have come up. Esse have come, para variar, sempre nos textos eu acabo grifando pelo menos um present perfect. Dá para perceber que, você pode perceber que é muito usado, mas muita gente estranha esse tempo verbal. Olhar e falar, pô, eu traduzindo aqui ao pé da letra, eu falaria que eles têm aparecido com uma engenhoca. Eles têm vindo com esse have come up with, eles apareceram. Então seria um tem aparecido. Então, ao pé da letra, esse tempo parece ser tenho feito, tem vindo, tem aparecido. Esse tem feito, só que a tradução não é essa. Então, clica nessa aula, no teu material de aula, no teu PDF, clica nessa aula e você vai direto para a aula de Present Perfect, para entender esse tempo melhor. A próxima que apareceu foi might. Might é um verbo modal, é um verbo que você vai encontrar lá na aula de visão geral de verbos modais, aqui até essa aula que está sendo direcionado aqui é justamente a aula que vai falar do may e do might, né? Verbos modais, eles têm características específicas, então as aulas estão divididas aí em parzinhos aí deles, e may e might é uma delas. Vale a pena dar uma olhada, ver até essa sequência de modais direto aí, onde aparece modal escrito, você ir procurar na tua busca, até procurar modal, colocar na tua busca lá em cima, né? Você vai encontrar uma relação de 9 pelo menos ali, 9 verbos modais que têm características em comum entre eles. Eles têm algo bem bacana de se estudar e ir pegando o jeito no inglês, ok? Sequência, próxima frase. Deixa eu pintar ela antes. A press release explains. Instead of typing your password, in the future you may only have to think your password. Então, aqui release é quando você libera alguma coisa, mas assim, e press é imprensa nesse caso, mas assim, alguma coisa que foi liberada pela imprensa, uma nota da imprensa, vou chamar assim, tá? Uma nota da imprensa explica: ao invés de digitar a sua senha, no futuro você pode apenas ter que pensar sua senha. Eu deixei grifado aqui typing,
porque você pode estar estranhado ver typing. Ah, para mim typing era digitando. O que você está falando? Ah, ao invés de digitando, não. E a tradução também não vai ficar ao invés de estar digitando sua senha, né? Aquele gerundismo do português. Esse ing é uma forma que você precisa escrever o verbo, não significa digitando, é um digitar aqui, e você precisa aprender por que ele está aqui. Na verdade, quem chamou ele foi a preposição. Então você vai ser jogado para a aula de preposições mais ing se você clicar aqui, ok? Their research explored the feasibility of brainwave-based computer authentication as a substitute for passwords. A pesquisa deles explorou a viabilidade, feasibility, de autenticação por computador baseada em onda cerebral como um substituto de senhas. This resulted in the creation of the NeuroSky Mindset Headset, a $100 device that can read brainwaves. Isto resultou na criação do NeuroSky Mindset Headset. Você conhece que seria um conjunto de cabeça, ao pé da letra, ou um dispositivo de cabeça, mas a gente conhece headset, a gente fala em português headset também, né? Mas ao pé da letra, set é um aparelho, pode ser um conjunto de cabeça, que geralmente você coloca para falar no Skype, para jogar online, você coloca o que é o fone de ouvido mais o microfone para você falar, mas aqui, como é para ler ondas cerebrais, não necessariamente ele vai ter o dispositivo para você falar e ouvir. Então, mas o que é dispositivo? Como é um dispositivo para você colocar na cabeça exatamente como um headset? Ele é um headset, né? E aqui está a $100 device. Quando eu estava lendo ali, eu parei um pouquinho para ler, porque eu só falei a 100 device, mas na verdade é a $100 device. Seria interessante estar grifado aqui também, não está, mas você olhar a aula de adjetivos, que mostra justamente isso. Quando você tem um valor, que tenha um número como adjetivo de algo, você não põe ele no plural. Por isso que eu li a $100 device. Eu não falei a $100 device. Então é um dispositivo de $100 que pode ler ondas cerebrais. Isso mesmo, ler ondas cerebrais. Assustador, né? É por isso que eu estou dando prioridade para os textos que mais me chamaram a atenção, porque eu gosto disso, né? Eu gosto de tecnologia, ao mesmo tempo que é assustador mesmo, né? Você pensar que está para esse, né? Tá para esse lado, tá para esse caminho já. Você pensar que eu imaginar uma bola vermelha produz ondas cerebrais, que são diferentes das ondas cerebrais produzidas quando você imagina uma bola vermelha. Eu posso imaginar um tipo de bola vermelha, um tom de vermelho, isso tudo influencia na onda cerebral, quem sabe, né? Então, qualquer coisa que eu imagine produz uma onda cerebral diferente do que você imagina. Então, é super interessante a proposta dos caras, né? Continuando aqui. The team believes this new technology is secure, accurate and user-friendly. A equipe acredita que a nova tecnologia é segura, precisa e de fácil utilização, vamos chamar assim. A gente usa muito no português também, né? Ah, isso aí é bem user-friendly, que é simpático ao usuário, é bom ao usuário, né? Amigo do usuário. Mas o que é um amigo do usuário? Que é fácil de usar, né? Vamos pensar assim. They also believe people would be willing to replace passwords with past thoughts. Eles também acreditam que as pessoas estariam dispostas a substituir senhas, palavras passe, por pensamentos passe, né? Senhas de palavras por pensamento, por senhas de pensamento, vamos chamar assim, ok? Aí o would está aqui grifado, só caso você ainda... Muitas vezes eu peço para alguém fazer a frase, olha, eu faria isso. Daí a pessoa quer falar, I could do this. Could é outro modal. O would também é modal, assim como eu falei lá em cima do might. Aqui você tem o would, que é um modal também. Só que o would, ele só transforma o próximo verbo em iria. Então aqui as pessoas estariam, porque é o verbo estar que tem aqui depois, com o would na frente ficou estariam dispostas a utilizar, a substituir. Então vale a pena olhar também porque é muito, muito, muito usado no inglês, would, ok? Vamos para o segundo parágrafo. The project's findings, deixa eu pintar. The project's findings, é isso aí, essa frase. The project's findings were unveiled at the 2013 Workshop on Usable Security at the 17th International Conference on Financial Cryptography and Data Security, ou Data Security. Data or data, tanto faz aqui. Você lê dados no inglês, é data or data.
ok? Deixei grifadinho o projects com apóstrofo S pelo seguinte, te joga para a aula de apóstrofo S como possessivo. Normalmente você não usa apóstrofo S com coisas. Esse project findings, as descobertas do projeto, o projeto não descobriu sozinho, foi um grupo de pessoas. Nessa aula, você vai descobrir que normalmente coisa não utiliza apóstrofo S para falar do projeto. Então, mas como está jogando para a descoberta das pessoas do projeto, grupo de pessoas, você está utilizando esse apóstrofo S, ok? Por isso que eu quis jogar você para essa aula com esse link aqui, ok? Então ele diz assim, as descobertas do projeto foram reveladas no... e aqui vale a pena falar de pronúncia, né? No 2013, quando eu falo sempre de números com teen, lembrar você que existe uma tônica no teen no inglês. Muita gente quer ler 13 como 13. Fala rápido 13, parece que está falando 30, que é 30. Então no inglês, sempre que tem a pronúncia, sempre que tem o teen, é importante pronunciar bem o teen. Então, quando você tem 30, você tem a pronúncia no começo, 30. Agora, quando você tem 13, você tem uma sílaba no ter e outra forte no teen. 13, 2013. Então, na oficina, vamos chamar no workshop é oficina. Só que no dia a dia a gente não fala hoje no português mais, eu fui numa oficina no final de semana. Não, você foi num workshop, a gente fala, né? Então, o workshop de 2013, sobre o quê? Usabilidade, segurança da usabilidade e o 17º, de novo aqui, 17th, além do teen, ele tem o TH de ordinal, dizendo no 17º, né? 17ª Conferência Internacional de Criptografia Financeira e Segurança de Dados. Ok? Team leader Professor John Schwung explained his new technique provides a more fail-safe and cheaper solution than things like fingerprint scans, retina scans, or facial or voice recognition. O líder da equipe aqui, o professor, esse professor não é teacher, lembra que ele é professor de faculdade e tudo mais, professor, o mestre dos caras aí, John Schwung, ele explicou que a sua nova técnica oferece ela oferece uma solução mais segura de falhas, mais livre de falhas. Esse fail-safe aqui seria um livre de falhas ou segura contra falhas e mais barata do que coisas como scan de impressão digital, ou scan de retina, ou facial, ou reconhecimento facial ou de voz. Ok? Duas coisas que eu grifei aqui. Eu falei o líder da pesquisa, o líder da equipe, desculpa. Você viu que não tem o O aqui? Não tem o The Team Leader. O brasileiro já ia querer montar a frase The Team Leader, Professor, blá blá blá. Ia querer colocar um the aqui. Por que eu não coloquei the aqui? É por isso que eu grifei. Você ia querer que eu colocasse um the, mas the é artigo definido. O THE do inglês ali, the, né? Igual você tem aqui em cima, the project. Por que ele não colocou artigo definido? Porque já definiu com o nome do cara. Por isso que no inglês você não fala, eu falei com o John, você não fala I talked to the John, você não fala the John, você fala I talked to John. Eu falei com o John, diretamente John sem o the. Você não usa the com nomes próprios no inglês. Então aqui ele está mostrando que já está definido com o nome do cara, por isso não usou o the. Então, por isso que está grifado o Team Leader. Se você clicar nesse Team Leader, vai para a aula de the, ok? Ele explicou, e aqui embaixo está um cheaper solution, then vai para a aula de comparativos, para você ver que esse que, aqui, soluções mais baratas que, você tem o ER aqui mostrando que mais baratas, cheaper, né? E o then, que é o que comparativo, não é um que relativo, como o that, que você conhece, beleza? That é um que relativo. Then é esse que comparativo. Mais legal que, mais barato que, maior que, por aí vai, ok? Aqui você vê o termo cheaper, é interessante que aqui embaixo ele usa o termo inexpensive. Só curiosidade, saber que a palavra cheaper pode ser pejorativa no inglês, pode trazer a ideia de fajuto, mais barato. No português eu não sei se isso tem também. A palavra barato pode significar algo mais fajuto. E você tem um termo melhor aqui embaixo, que é muito mais formal, mas ele fala assim, vamos ler o texto antes, eu já traduzo. He said his team's inexpensive headset connects to a computer wirelessly using Bluetooth
and is little different to headsets used with mobile phones, music players and other computing devices. Ele disse que o seu headset, aí tá um barato aqui que é não caro, porque ele não tá falando o seu headset fajuto, seu headset barateza, o seu headset cocô, não. Ele tá falando do seu headset que não é caro, ele é inexpensive. Se conecta a um computador de forma sem fio, aqui ó, wirelessly, é como se fosse sem fio-mente. Sem fio-mente não, né? Mas é o quê? Esse li no final é a forma como é feito. Ele faz isso de que forma? Sem fio. Ele se conecta de maneira wireless, de maneira sem fio, né? De forma sem fio, usando o Bluetooth, e ele é pouco diferente. Essa aula aqui, se você clicar aqui, você vai para a aula que mostra justamente a diferença de pouco e um pouco. Você concorda que faz muita diferença eu falar para você que eu tenho pouco dinheiro e eu tenho um pouco de dinheiro? Quando eu falo para você que eu tenho um pouco de dinheiro, pode ser um pouco de dinheiro suficiente para viajar. Cara, eu vou viajar agora porque eu tenho um pouco de dinheiro guardado, muda tudo. Então é muito legal essa aula te dando diferenças de much, many, little e few, mostrando diferença de coisas contáveis. Então essa aula é bem com relação a isso. Então ele fala que ele é pouco diferente dos headsets utilizados com telefones móveis, tocadores de música, os music players e outros dispositivos de computação. However, security experts expressed concern regarding the ability of software that can hack people's minds to extract things like ATM pins. Entretanto, os experts de segurança expressaram preocupação referente com relação à habilidade, à capacidade de software, né, é bem isso mesmo que tá. Eu não colocaria assim. Eu colocaria de um software, né, que pode hackear a cabeça das pessoas para extrair coisas como números de conta de ATM, caixa. Seriam senhazinhas lá ou coisas de, por exemplo, acesso a um caixa eletrônico. ATMs a sigla para Automatic Teller Machine, que é o caixa automático nosso. Então é a preocupação que esses caras têm, que é essa, né? Esse é o grande perigo. Você falar, pô, criei a tecnologia que é só pensar na frente do lugar, imagine que fácil alguém hackear você enquanto está pensando. Se existe a forma de captar e o sistema entender o teu pensamento, existe a forma de alguém também hackear o teu pensamento. Então por isso que eu disse que é meio assustador, né? Realmente é brilhante, mas é assustador também. Legal? Então espero que tenha sido interessante a leitura, que as aulas que estão apontadas aqui, as aulas de gramática, alguma tenha chamado a tua atenção, ou todas, e você possa em algum momento ir estudar essas aulas. Ou se não, se você sente ainda a dificuldade de estudar, sozinho, você falaria assim para mim, nossa, eu não leria nunca esse texto sozinho, você está nesse nível, o bacana é você seguir a sequência do professor, a sequência sugerida que tem no site da Teachers, ok? Então ficamos por aqui, um grande abraço.